Olá, o programa Em Pauta está no ar e hoje nós vamos falar sobre a Semana da Consciência Negra. Atividades marcam a luta contra o preconceito racial e também atividades marcam a valorização da cultura afrodescendente. E para falar sobre o assunto, eu converso com Carlos Silva, que é diretor de Assuntos Afro-Raciais da Secretaria de Cultura. Também com a advogada Vera Lúcia, que é presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB Minas Gerais, e também com João Gabriel do Nascimento, que é mestrando em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Sejam todos bem-vindos ao programa Em Pauta. Obrigado pela presença. Bom, eu começo então introduzindo um pouco, contextualizando a história dos negros no Brasil. E já então que o João Gabriel aí é estudante, especialista em história, fala pra gente um pouco sobre este conteúdo dos negros no país. Bom, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Boa noite aos colegas. Boa noite. A história do negro no Brasil, ela é marcada de sofrimento, luta, resistência, mas também alegrias. Aproximadamente, o primeiro navio negreiro chegou no Brasil por volta de 1527. Foram arrancados negros do continente africano e trazidos para o Brasil para o trabalho forçado, trabalho escravo, e se tornaram escravizados dos seus senhores de engenhos. O 20 de novembro, ele vem para contrapor o 13 de maio, que supostamente foi uma abolição total da escravatura, dado, entre aspas, pela princesa Isabel, é que diz os dados oficiais, a história oficial. Mas sabemos que o 13 de maio, a abolição da escravatura, foi de muita resistência de nossos antepassados negros. O 20 de novembro vem para comemorar e refletir Zumbi dos Palmares, que provavelmente foi morto no ano de 1695, na data 20 de novembro. Então, por este motivo, que a data 20 de novembro vem sendo comemorada, relembrada, refletida, em algumas cidades, até mesmo feriado. Em Uberlândia, ainda nós não conseguimos fazer com que o 20 de novembro seja feriado, mas estaremos lutando para que o próximo ano conseguimos que seja feriado. Então, o 20 de novembro é justamente isso, uma valorização da cultura negra que há tempo e ainda continua sendo por muitos marginalizada. É uma data para lembrar a luta de Zumbi dos Palmares por liberdade do povo negro, não apenas do povo negro, do povo oprimido, e para valorizar as culturas de matriz africana, seja as culturas de terreiro, candomblé, umbanda, ou seja, o jovem negro que vem cotidianamente sendo exterminado. É para essa reflexão que o 20 de novembro está aí em pauta. Vera, de lá para cá, muita luta, muita batalha para se conseguir os direitos que eu acredito que agora, aos poucos, os negros estão conseguindo na sociedade. Exatamente. O Brasil, ele é signatário, né, dos tratados da ONU, dos tratados internacionais, e o objetivo dessa ratificação desses tratados é exatamente o quê? Propiciar condições de igualdade para toda a população, aí inclusa a população negra. Desde 1966, o Brasil assinou objetivando a erradicar a discriminação racial. Posteriormente veio a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, aonde lá em um dos seus artigos e nos seus várias disposições em separado estabelece o quê? Uma igualdade real, a igualdade material. Não basta somente falar que todos são iguais perante a lei. É muito importante que essa igualdade ela se torne real. É que nós chamamos, tecnicamente falando, que é o direito material em si. É para que os negros tenham condições de estarem na universidade, de estarem na escola e, principalmente, ao saírem do momento acadêmico, da academia, tenham condições de disputar com realidade, com lealdade as condições reais. Inclusive, uma das ações, e são as famosas ações afirmativas. E dentre as ações afirmativas, nós consideramos também
e é considerado as cotas nas universidades, que está sendo implementada na Universidade Federal de Uberlândia, em todo o Brasil. Certo. O Carlos é diretor da DIAFRO, que é a Diretoria de Assuntos Afro-Raciais. Aqui em Uberlândia, ou na comunidade em geral, na sociedade em geral, quais são os principais problemas levados e discutidos pela DIAFRO para poder, né, chegar a uma benfeitoria para toda a sociedade negra? Bem, boa noite a todos. Como bem disse a doutora Vera e o João, eu sou fruto de um processo de construção dos movimentos negros do Brasil. Eu faço parte, sou reflexo de um espaço onde a luta do movimento negro, organizado ou não organizado no Brasil, veio desencadear. Eu estou dentro de um espaço onde se tem que se tratar de políticas públicas afirmativas voltadas para essa parcela da sociedade. E esse espaço que eu represento não é um espaço por querer de uma parcela, de uma política, de um político ou não. É um espaço reivindicado ao longo dos anos pela sociedade negra e afrodescendente. E o que mais nos aflige dentro desse processo é implementar essas políticas públicas e, de fato, fazê-las acontecer. A maior dificuldade e a maior angústia do meu espaço onde está é fazer com que essas políticas venham, de fato, chegar na ponta, aonde é necessário. E uma das coisas que mais nos preocupa é a questão de discriminação, é a questão de preconceito, e essas coisas que nos afligem. Então, esse espaço vem buscando, junto com parceiros, junto com a UNEAB, junto com a OAB, a fazer essa discussão, principalmente no ambiente escolar, que entendemos que é o local onde a gente tem que fazer esse trabalho. Aproveitando então que você disse agora mesmo no ambiente escolar, eu falo com o João Gabriel, que convive aqui no meio dos estudantes, dos alunos. Você vê um pouco essa evolução, mais estudantes negros, essa questão da cota, né, para os negros. Como que você analisa essa questão dentro das universidades? Bom, as reservas de vagas para pretos e pardos, a chamada cotas, ela vem para beneficiar e reparar a dívida histórica que o Brasil tem com a população negra. Hoje, a UFO tem o PAAS, que é o processo de seleção seriado para alunos de escola pública. Está aumentando a quantidade de negros na UFO? Sim, mas só que é um avanço muito tímido, muito pouco na quantidade de alunos que a UFO tem. A lei de cotas vem para suprimir este erro. Só para você ter uma ideia, numa turma de 40 alunos de medicina do último processo seletivo, temos apenas um negro. Na engenharia elétrica, podemos procurar quantos negros tem. Se formos para os cursos mais concorridos, menos negros. Para os cursos um pouco menos concorridos, teremos um índice maior de negros. Então, a lei de cotas vem para superar o racismo institucional que o Brasil aplica através de suas instituições, seja a instituição escolar, seja a instituição do trabalho ou até mesmo dos meios de comunicação. O avanço, os reflexos desses avanços não serão daqui 1 ano, não serão daqui 2 anos, mas sim daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. E é necessário falar para nós refletirmos o porquê a Universidade Federal de Uberlândia, no ano de 2012, ainda não tem as cotas raciais, uma vez que todas as universidades federais do sul do país, a exemplo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná, já tem a política de ação afirmativas para negros e negras neste Brasil. Vera, você acha que às vezes essa questão de ter que criar cotas para os negros, enfim, o número de negros, poucos talvez na universidade, começa desde cedo, os pais que têm dificuldade de conseguir um emprego no mercado, que sofre preconceito, às vezes não consegue inserir o filho numa boa escola por dificuldade social, ou então, enfim, tudo isso vai desencadeando talvez essa dificuldade em aprendizado, dificuldade em entrar na universidade, é toda uma consequência desde lá embaixo, desde a família constituída negra que passa por dificuldades perante a sociedade, ou... que é importante deixar claro que essa dificuldade, ela prescinde o nascimento, criança.
Isso é dados reconhecidos pelo IBGE. Se você pegar a população de um modo geral, há que se dividir. Enquanto um cidadão não negro nesse país percebe 5,4 reais por hora de trabalho, o negro percebe 2,4. E isso implica o quê? Isso implica uma dificuldade na alimentação, que por sua vez implica uma falta de estrutura para o ensino fundamental, que sobrecarrega absurdamente a dificuldade de entrar na universidade. Nós sabemos, através de dados também do IBGE, são dados de fácil constatação e de fácil manuseio, que de cada 10 estudantes que entram na rede pública, 6 não negros não permanecem na escola. E isso se reflete em todas as situações, inclusive perante a Previdência Social. Ao fazer um levantamento esses dias, nós chegamos à seguinte conclusão: enquanto o não negro vive mais de 75 anos, o negro vive 15 anos a mais. Por quê? Porque ele tem que sair mais cedo para o mercado de trabalho. E isso reflete em todos os segmentos da sociedade, inclusive o escolar. Tá, eu gostaria que o Carlos falasse um pouco sobre a sua opinião em relação a essa questão também, dessa dificuldade, talvez, de conseguir um emprego, do salário ser mais baixo, principalmente dessa questão enfrentada no mercado de trabalho, que atrapalha muito o convívio, né? Os dados que a doutora Vera nos traz, isso é alarmante. A gente também, a gente está vendo que essa juventude negra, está havendo um genocídio, como o João falou, da juventude negra, os campos de trabalho. E aí, se você começa a mensurar e a qualificar os profissionais que são contratados, a gente consegue observar que há essa divergência, há essa separação da sociedade, né, doutora Vera? Isso. O João levantou muito bem aqui essa questão da juventude. Nós precisamos acionar mecanismos, e vários mecanismos, para a gente quebrar alguns paradigmas. Nós temos a instituição OAB, a Universidade Federal, nós temos o NEAB, a Prefeitura Municipal de Uberlândia com seu espaço. E a gente está unindo forças para quebrar esses paradigmas, os chamados preconceitos que se fazem nessa construção. A cada dia nós temos que desconstruir, para construir algo diferente, algo novo. Essas parcerias entre NEAB, a OAB, a Universidade, a Prefeitura Municipal de Uberlândia, nessa construção, e principalmente a militância do movimento negro, a gente está construindo. Sabemos que muita coisa, por exemplo, essa semana é uma semana de discussão, uma semana de consciência negra. A gente precisa ter mais semanas de consciência negra. Nós temos que levar essa discussão para o dia a dia. Isso que a doutora Vera acabou de nos colocar, e ela que é uma pessoa que permeia aí por todo o estado de Minas, representando a OAB no estado de Minas, são dados que alarmam, né? Então a gente tem que fazer essas conscientizações diariamente e trazer essas discussões mais para o dia a dia. Tá. Olha só, o Em Pauta vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Não saia daí. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. De volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre a luta contra o preconceito racial. Eu gostaria de perguntar para a Vera, né, que representa a Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB de Minas Gerais. Vera, às vezes a gente tem dificuldade de como abordar uma pessoa negra. Se eu falo negro, se eu falo uma pessoa preta, se é certo, se é errado. Qual que é a forma correta de abordar sem estar descriminalizando ou prejudicando ou falando mal da pessoa? É muito importante deixar claro que nós não somos um país que segrega. Nós não queremos segregação. Apesar da segregação existir de forma amena, como eles dizem, não para nós negros, né? Aquela segregação espúria que não pode ocorrer. Mas essa abordagem na qual as pessoas têm medo, ela não deve ocorrer.
como deve ser a abordagem? Abordagem respeitosa. Né? Quando eu me refiro a uma pessoa assim, oi minha pretinha, eu estou me referindo de forma carinhosa. É esse respeito que deve existir, não só como cidadão, como também um respeito legal. Né? Eu não posso me referir, aquele negão lá está fazendo isso, não. As pessoas sabem como se deve se respeitar. Cor é negra, a cor é negra. A minha raça é preta, a minha raça é negra. É esse respeito que deve haver. Né? E nós não podemos taxar. Tem que ser assim, assim, assim. Nós pregamos o respeito. E é esse respeito que deve prevalecer. João, muitas pessoas falam que não tem preconceito, que a sociedade está deixando um pouco de ser preconceituosa. Mas você acha que realmente está havendo essa progressão? As pessoas estão melhorando o convívio ou ainda está difícil? Olha, ainda é muito complicado. Mas nós estamos avançando em alguns setores. A exemplo, na instituição escola, há-se uma lei federal, a Lei Federal 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todos os currículos escolares, seja do ensino básico ou no chamado ensino superior. Este é um mecanismo que o movimento negro conseguiu, por meio de lei federal, para erradicar o racismo. Mas também não será da noite para o dia. É uma construção, mas é mais um mecanismo para que o preconceito racial diminua. Temos outros mecanismos, mas ainda nós temos que avançar mais e mais. Um exemplo, o Brasil é signatário da Conferência de Durban, que fala que tem que incentivar a participação de negros e negras nos meios de comunicação. Mas eu pergunto e convido todos nós a uma reflexão. De segunda a sexta, quantos jornais, ou melhor dizendo, quantos telejornais têm âncoras negros? Nas chamadas telenovelas, o negro ou a negra foge do estereótipo de bandido ou empregada doméstica? Se foge, qual porcentagem? Segundo o último IBGE de 2010, a população negra no Brasil é 51,1%. Há 51,1% de negros nos meios de comunicação, seja filme nacional, seriado, telenovela. Por este motivo que eu digo, o preconceito racial, ele tem várias faces, seja nos meios de comunicação, seja proibindo o acesso da mulher à saúde, segundo os dados do Ministério da Saúde, ou seja, incentivando o extermínio de jovens negros. Segundo o último mapa da violência de 2012, a cada 3 jovens mortos, 2 são negros. O que fazer diante disso? É verdade. Agora, Carlos, a gente se orgulha em ver, por exemplo, um grande exemplo, o presidente dos Estados Unidos, que é negro, está aí se reelegendo. Ou seja, né, para vocês, para os negros, eu acredito que seja uma excelente conquista e um exemplo. Com certeza. E Obama é fruto de processo de cotas, né? Sim. Os Estados Unidos, 12% da população é negra. E lá se implementou o processo de cotas. E Obama fez parte do processo seletivo de processo de cotas. Orgulho. Se eu for só uma dentro da fala do João, com essa questão de preconceito, essa pergunta sua, e a gente fica preocupado com as fases introdutórias, as fases iniciais, onde a criança negra, a própria professora, talvez involuntariamente, faz um ato de discriminação ou de preconceito com a criança. E aí que é a nossa preocupação, quando a gente fala que a gente tem que mudar a educação em algumas formas, são pequenos detalhes. Por exemplo, o carinho que uma professora dá para uma criança negra e uma criança não negra. São carinhos diferenciados. De repente a criança negra chega com seus tererês na sala de aula, a professora faz um carinho na criança não negra, e o carinho não é o mesmo com a criança, talvez involuntariamente, por causa do seu cabelo cheio de tererês, né, lindos, e infelizmente é assim. Mas essas desconstruções, como o João, a doutora tem falado, a gente está fazendo, e é uma luta incisiva do movimento negro, é uma luta dessa parcela da sociedade que também quer um lugar ao sol. A gente vê falando que cotas é privilégios, a gente ouve falar isso, até que enfim nós vamos ter um privilégio, né? Até que enfim, entre tantos, se for tratado cota como privilégio, que nós não entendemos isso. Entendemos que cotas é uma reparação.
e infelizmente nós temos que falar sobre preconceito em pleno século XXI. Mas o trabalho é árduo, quem falou que seria fácil? Não é, né, doutora? Não é. Está aqui, nós temos doutores aí formados, nós temos o João dentro da academia, temos nós com a nossa luta dos movimentos para tentar contribuir com esse processo e melhorar da melhor forma possível. É o que aconteceu no dia de ontem, o dia de consciência negra, um dia específico para a gente fazer uma reflexão das ações que acontecem. E foram bastante positivas as reflexões. Vimos que a presidenta decretou que teremos cotas nas universidades federais, e isso é um avanço. Aproveitando então o gancho, durante toda a semana e até na próxima semana serão desempenhadas atividades em todo o país, inclusive em Uberlândia, na Semana de Consciência Negra, né? Fala um pouco pra gente sobre como tem sido essas atividades, apesar que vocês disseram que não deveria ser só uma semana, deveriam ser várias, e eu concordo plenamente. Toda semana, todo dia, né, as pessoas deveriam se conscientizar, né, e deixar de lado o preconceito. Fala um pouco para a gente sobre essas atividades que serão desenvolvidas, que as pessoas possam participar. Então, nós entendemos que a melhor forma de chegarmos até a população e até a sociedade é fazer uma discussão ampla, uns debates. Nós tivemos esse mês aqui, através do NEAB, que fez um seminário Racismo e Educação, né, João? Isso. E a partir dessa semana, então nós focamos as discussões dessa semana por entendermos que não temos braços e pernas ainda para conseguir galgar todos os objetivos. Mas tiramos essa semana, várias ações estão sendo promovidas, está no portal da Prefeitura, é só entrar no www.uberlandia.mg.gov.br, acessar o link da Secretaria de Cultura, tem a programação das ações que estão sendo acontecendo nessa semana. Certo, doutora Vera. Qual a importância da OAB nesta data, nessas atividades que acontecem durante os próximos dias? A Ordem dos Advogados, ela é mais uma colaboradora no cumprimento da legislação. Está previsto no Estatuto que compete à Ordem colaborar no intuito de cobrar a implementação da legislação. Nessa gestão, que há 3 anos atrás foi criada a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, exatamente para buscar isso, em consonância com os movimentos, em consonância com a Prefeitura Municipal, em consonância com as universidades federais e atendendo o anseio da população, né? É muito importante que a população saiba que ela tem obrigações, ela tem direitos, né? E esses direitos, eles devem ser interpretados em harmonia com todo o contexto da legislação brasileira, né? É um direito nosso que ele prescinde há muitos anos, né? Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira estar informado, deve procurar a Ordem dos Advogados e se inteirar dos seus direitos, que nós iremos ajudá-los. João, como que você vê essa questão das atividades que são desempenhadas e a participação da sociedade durante essas ações na semana, né, da consciência negra? Sim, fico muito feliz com as inúmeras ações que estão sendo desempenhadas nesse mês de novembro, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco triste por algumas escolas lembrarem deste fato, consciência negra, apenas no mês de novembro. Este é o mês que nós, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mais participamos com palestras, cursos, oficinas nas escolas, mas a pergunta que se fica é, e no mês de dezembro? No mês de agosto, no mês de junho, o que as escolas estão abordando sobre essa temática? Há-se como falar dessa temática em outros meses para além do mês de novembro? Sim, há. Basta querer. Bom, agora nós estamos nos aproximando do fim e o nosso telespectador vai ter um recadinho seu, João? Sim, exatamente. Eu trago para nós uma reflexão que é um poema de Sérgio Vaz que se intitula Magia Negra. Muitos acham que magia negra é algo ruim, é algo que traz coisas ruins para a sociedade, para a pessoa, pois se tem uma contínua associação da cor preta a coisas ruins, a tragédias. Então Sérgio Vaz fez um poema falando sobre o que é magia negra. Ele fala o seguinte, permita que eu vou ler.
Magia negra era Pelé jogando, Cartola compondo, Milton cantando. Magia negra é o poema de Castro Alves, o samba de Jovelina. Magia negra é Djavan, Emicida, Mano Brown, Palma de Freitas, Simonal. Magia negra é Drogba, Fela Kuti, Jan. Magia negra é Dona Edith, recitando no sarau da copiferia. Carolina de Jesus é magia negra. Garrincha tinha 2 pernas mágicas e negras. James Brown, Milton Santos é pura magia. Não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão. Michael Jackson e Jordan é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Dona Ivone Lara, Jefferson D, Robinho, Daiane dos Santos é magia negra. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac, isso é o que eu chamo de magia negra. Magia negra é Malcolm X, Martin Luther King, Mussum, Zumbi, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola, Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday e Nina Simone é magia negra do que negra. Eu faço magia negra quando danço fundo de quintal e Bob Marley. Cruz e Souza, Zózimo, Spike Lee, tudo é magia negra neles. O Moja, Espírito de Zumbi, Afrocoteban. É Mestre Bimba, é Vai Vai, é Mangueira, todas as escolas transformando quarta-feira de cinza em alegria de primeira. Magia negra é Sabotagem, MV Bill, Anderson Silva e Solano Trindade. Capetela, Onde Aqui, Ana Paula Taveres, João Melo, magia negra. Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o samba, o blues, o rock, hip hop de África Bambata. Magia negra é magia que não acaba mais. É isso e mais um monte de coisa que é magia negra. O resto é feitiço racista. Eu sou magia negra e você é magia negra? Muito bom, lindo. Lindo, muito A gente bonito. percebe que a história, né? Muitos negros fazem, fizeram e continuam fazendo história. Bom, rapidinho, para a gente encerrar, gostaria que a Vera deixasse um recado para os nossos telespectadores, né? Sobre essa questão de abolir, eliminar esse preconceito racial. Eu quero parabenizar o João e quero dizer que no momento nós temos uma grande magia negra que está buscando fazer justiça nesse Brasil. Joaquim Barbosa, esse sim também para nós, nesse dia de hoje, é uma grande magia negra. E a Ordem dos Advogados do Brasil está à disposição, né, para ajudar, buscar também eliminar todo tipo de preconceito dentro das suas possibilidades e da sua competência. Carlos, seu recadinho para Em Pauta? Vou aproveitando essa fala aqui, essa campo do magistrado aqui, parabenizar ao ministro, parabenizar ao povo de Uberlândia por ter os seus espaços, e é luta sua, é luta nossa quanto movimento negro, termos aqui pessoas como o João, como a doutora Vera, e até a minha pessoa ocupando espaços aonde a comunidade vem reivindicando. Parabéns e viva Zumbi! Viva Zumbi! E é neste clima de luta e conquista que eu agradeço a vocês pela participação aqui no programa Em Pauta. Obrigada. E o programa Em Pauta fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Dê a sua sugestão de tema para o nosso debate. Ligue no telefone 3239-4343. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.